Muito boa noite, meus irmãos. Nós estamos reunidos mais uma vez para prestar culto ao nosso Deus e eu gostaria de convidar vocês, cumprimento também os que estão em casa, já nos acompanhando aí pela internet, e quero convidar tanto os irmãos que já estão aqui, quanto os que estão em casa, a que inclinem suas cabeças para que nós procedamos esta oração inicial. E assim estaremos dando início oficialmente ao culto de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos porque o Senhor nos permite, na noite de hoje, nos reunirmos para prestar culto ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso, justo. E, ó Deus, justo pela tua justiça em Cristo, cumprida em Cristo Jesus, o Senhor nos permite misericordiosamente reunirmos para este ato de culto. Que o Senhor nos fale, ó Deus, ao coração, que o Senhor nos permita, ó Deus, conduzir até o teu trono de graça os cânticos, os hinos, as orações, falando através de nós também, Senhor, pela tua palavra e pela meditação que faremos no momento oportuno. Perdoa os nossos pecados, purifica, ó Deus, a nossa alma. Seja com os irmãos que já se encontram aqui, aqueles que já se encontram também conectados a nós para participar deste momento de culto. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que caminham para cá, guardando-os, protegendo-os, livrando do mal. Tem misericórdia dos que estão impedidos de estar conosco e congregar. Que o Senhor os atinja com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia. Que o Senhor os assista em tudo, Senhor, e supra as suas necessidades. Imploramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, vamos ao som do piano. Eu convido os irmãos, assim que a nossa irmã iniciar o hino, que os irmãos fiquem em pé, para nós cantarmos o hino 179, Louvor ao Deus que nos guia. 179, quem estiver em casa, novo cântico 179, Louvor ao Deus que nos guia. Se alguém puder postar, os irmãos que estão em casa, nos acompanhar, eu agradeço. Saudamo-vos, irmãos, em Cristo, lembrando o que temos visto, as muitas tentações, atendidas foram nossas petições, toda glória seja o nome do Senhor, vinde todos entoar o seu louvor, bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até
Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Pode sentar, meus irmãos. Eu os convido a que abram as suas Bíblias no Salmo 108. Vamos ler todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 13. Salmo 108, de 1 a 13. Vamos fazer essa leitura de modo responsivo, como normalmente nós temos feito. Assim os irmãos participam. Não sei se os microfones estão disponibilizados aí para vocês, ou disponíveis, para que vocês me acompanhem na leitura que nós faremos. Salmo 108, de 1 a 13. O último versículo 3, vamos ler todos juntos, ok? Salmo 108, de 1 a 13, leiamos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres, salvam a tua destra e responde. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Vamos ler juntos o 13? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Que Deus, meus irmãos, abençoe sua palavra lida, gravando-a no nosso coração. Nós vamos, meus irmãos, como normalmente fazemos, após esta leitura bíblica, entoar então 3 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus, e para tanto eu convido os irmãos do departamento de música, por gentileza, que venham aqui à frente. Boa noite, meus irmãos amados. Deus seja com as nossas vidas. Deus derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre todos nós. Vamos ao versículo da semana. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos dizer todos juntos. Ela dará à luz um filho.
de louvor ao nosso Deus. Meu querido.
justo, é digno, Ele é poderoso. Aleluia.
Meus irmãos, hoje nós lembrados aí pela nossa irmã Dona Zilda do aniversário da Dona Luzia, que não é minha sogra, não é? A Dona Luzia, os irmãos devem estar lembrados, não é? Talvez alguns tenham assim uma vaga lembrança, porque ela foi recebida com os irmãos no ano passado, final do ano passado, não é? E logo veio a pandemia e a Luzia está trancafiada em casa. Ela está sendo rigorosa na observância desta quarentena, o que de algum modo também me preocupa, porque eu falei, mas você não está saindo para nada? Ela disse, pastor, para nada. Então, foi, se não me engano, ela me disse ao supermercado uma vez, duas, três, sei lá. Mas vamos orar, né, para que Deus a proteja, que Deus tenha misericórdia dela. Ela é nova ainda, Dona Luzia está fazendo hoje 64 anos. 64 anos. E ela fará uma cirurgia na sexta-feira. Então, ao mesmo tempo que nós vamos agradecer a Deus, nós vamos também orar para que Deus a sustente e para que ela seja bem sucedida na cirurgia que fará. Só lembrando, os irmãos devem ter acompanhado, a filha dela pediu licença para tirar o nome dela do grupo da igreja, porque ela tem dificuldades para ficar acompanhando. Aí hoje eu dei uma ligadinha e falei, Luzia, como é que o povo vai te dar parabéns se você não está lá, né? A não ser que o povo ligue aí para você, como é o caso, como eu fiz. Mas, de qualquer modo, ela até ficou, ai, pastor, eu fiquei tão preocupado, o pessoal ficou ofendido. Eu falei, não, nada disso. Absolutamente, a gente entende, não é? Ela disse, eu ainda vou aprender a mexer com isso. Falei, opa, pede a sua filha para te dar uma força aí, não é? Mas tudo bem, Dona Luzia, se Deus quiser, muito em breve vai estar com a gente aqui. A gente precisa dar uma encorajada, porque a gente tem procurado na igreja preservar um ambiente que seja saudável, para que esta preocupação não acabe causando danos, não é? Porque se há um ambiente de que nós precisamos neste período tão complicado, é este, que é a igreja, não é? E hoje pela manhã, embora não tenha feito menção, e não oramos também, hoje é o dia que se comemora a mulher do pastor, não é? Então, por alguma razão, eu ia falar agora, eu ia falar nesse momento, né? Então, como é também o segundo domingo de dezembro, é também o dia da Bíblia, né? Que se comemora o dia da Bíblia. E pela manhã, então, eu não convidei a minha digníssima esposa, um ingrato que eu sou, porque ela tem me ajudado e muito. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então eu queria que ela, por favor, viesse aqui à frente, para que nós agradecêssemos a Deus pela sua vida. Toda semana eu abro a minha agenda no Google para preparar a escola dominical. E justo ontem eu não abri e não vi que era o dia da Bíblia. Ai, que vergonha. A gente vai perdoar, não é isso que a gente tem que fazer? Perdão. Perdoar. O dia da Bíblia é todo dia, então tá bom. Eu gostaria de pedir aos irmãos do conselho que viessem aqui para orar em favor da nossa vida, né? Casal também, embora seja o dia dela, né? O meu é dia 17 e vai dar no meio da semana. Então eu peço aos irmãos, por favor, que orem por nós, né? O dia 17 é o dia do pastor e hoje a minha esposa, pode ver, presbítero Garmes, presbítero Osmar, venham. Não. É que vocês orando juntos, né? Assim, ajuda a minha esposa a ser a esposa mais firme. Ela já é firme, vai ficar mais firme ainda, entendeu? Eu vou pedir o nosso irmão presbítero Carlos para orar em favor da Márcia, em favor da minha, aí depois e orar também em favor da minha vida, não é? Mas foi a semana que vem, da Dona Luzia. Mas domingo aí já passou, né? E é o musical. Eu não vou parar o musical para orar por mim, né, Nilson? Não vou fazer um negócio desse, então. Por isso eu peço que ore já antecipadamente, meu favor, por gentileza. Então vamos orar, irmãos. Inclinem as suas cabeças aí e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado porque podemos nesse país professar a nossa fé no Senhor Jesus, que Ele veio ao mundo não para condenar quem quer que seja, mas para resgatar o pecador. Nós vivemos sob sua dependência, Senhor. Sabemos disso.
E sabemos também que nós não somos consumidos em razão das tuas misericórdias. E é pelas misericórdias que nós vivemos e que nós pedimos que tu esteja fazendo com que todas as tuas misericórdias caiam sobre a nossa irmã Márcia, esposa do pastor. Amém. Porque nós sabemos que ela sempre foi e aparenta ser o que é importante, o sustentáculo ao seu esposo, porque aqui na terra nós devemos uns auxiliar os outros. Amém. E ela é uma auxiliadora, é uma videira dentro do lar. Amém. Nós te agradecemos pela vida da Márcia, esposa do pastor. Também te agradecemos pela vida do pastor Marcos, que tem tanta atividade em nossa igreja, graças ao Senhor. E nós estamos sempre dispostos a colaborar com as coisas do teu reino. Amém. E o teu servo faz isso com muita propriedade. Amém. Senhor, nós agradecemos pela família pastoral, Amém. pelas filhas, crianças e jovens, porque nós vivemos num mundo conturbado, mas sabemos que o Senhor está com a sua mão forte, protegendo a família pastoral. Amém. Nós te agradecemos porque podemos estar aqui à frente e, como presbíteros que somos, nós também temos que estar sempre apoiando o casal pastoral. Amém. Nós agradecemos, Senhor, porque a vida que o Senhor nos dá, vida com saúde, nos momentos que passamos a pátria e até mesmo o mundo, onde essa Covid-19 ela ataca sem cessar. Só para o Senhor sabe, mas nós temos alguns milhões de brasileiros infectados. Senhor. Mortos foram nesta pátria desde março para cá, 181 mil. Senhor. E graças ao Senhor, nós e nossos irmãos desta igreja, nenhum pereceu, apesar de alguns terem pego esta pandemia, esta Covid, nenhum pereceu. Amém. Porque o Senhor está conosco, Amém. velando pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo teu Filho amado Jesus, em nome dele que nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Obrigado. Vocês são nossos parceiros de lutas aí, viu? E eu sou muito grato a Deus por isto. Pode sentar. Obrigado, viu, amor? Só não oramos pela dona Luzia, né? E foi pedido também que nós orássemos pelo musical, na parte da manhã. Então vamos fazer isto, em mais uma oração bem objetiva. Convido os irmãos mais uma vez, inclinem suas cabeças, vamos orar. Senhor, abençoe a tua serva, Luzia. Obrigado pela sua vida e mais um ano que ela completa no dia de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia dela, o Senhor a conduza em tudo, e que, Senhor, a cirurgia que se aproxima para sexta-feira seja bem sucedida, e que ela, Senhor Deus, tenha sabedoria para poder conviver neste contexto, Senhor Deus, de pandemia, sem acarretar problemas, desdobramentos e outros problemas que podem ser tão difíceis quanto este coronavírus, Senhor. Tenha misericórdia dela. Abençoe também a nossa igreja nesta programação, neste evento previsto para o próximo domingo. Ajuda todos os teus servos, nossos irmãos em Cristo, para que eles se preparem adequadamente, que todos nós ofereçamos ao Senhor o que nós podemos fazer de melhor. Ó Deus, ajuda-nos em todas as nossas limitações. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na sequência nós vamos entoar o hino 172, é um hino de gratidão a Deus, titulado Chuvas de Bênçãos. Enquanto isso, os irmãos que vieram preparados poderão depositar no gasofilácio seus dízimos e ofertas. Estão ao som do piano e agora também da Síndila que está ajudando ali, né, Síndila?
Que bom, e ajudando bem, né? Ajudando bem. Então vamos cantar ao som dos instrumentos, irmãos, fiquem em pé e vamos cantar. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos a bênção dos frutos, dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Eu vou agora chamar as meninas e o Lucas que venham à frente para nós orarmos, porque vocês agora vão se retirar para o culto infantil, não é isso? Vamos aproveitar e agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Os irmãos que estão impedidos de virem ao culto já sabem, nós temos dito continuamente que os irmãos podem e devem encaminhar diretamente para a tesouraria, para a conta da igreja, fazendo as suas transferências, para nós continuarmos seguindo e a igreja seja mantida em todas as suas áreas, não é? Nós vamos orar. Quem orou semana passada que foi Lica? Lucas, o Lucas precisa orar também, não é verdade? O Lucas já orou uma vez, não já, Luquinha? Então você faz essa oração hoje? Vamos fechar os olhinhos e vamos acompanhar o Lucas nessa. Agradece a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e pede pelo culto infantil, tá bom? Amém, amém. Deus abençoe, crianças. Quem vai com vocês? Tia Sandra, vai, ok? Obrigado. Meus irmãos, eu os convido a que abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, e nós vamos ler
um versículo apenas, e muito pequeno. E para isso eu vou pedir vocês que leiam comigo, já que é tão pequeno e tão fácil. Mateus 5, versículo 5. Vamos ler juntos, meus irmãos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Tem misericórdia, fala o nosso coração, edifica-nos pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é assim, esse texto, Mateus 5, 6, 7, chamam-me muito a atenção. Eu creio que a gente deve evitar ter textos preferidos na Bíblia, porque afinal de contas toda ela é a palavra de Deus, não é? E toda ela é importante. Mas o texto de Mateus, esse mais meu aqui, não é desmerecendo o que eu acabei de falar, não, nem contrariando. O que eu quero dizer é que o texto de Mateus traz o Sermão do Monte, que ele está carregado de doutrinas, várias doutrinas, que são assim sempre muito apropriadas em tudo que Jesus coloca na interpretação que precisa ser dada à lei de Deus, à lei de Cristo, à lei de Deus. E chama-me a atenção pelo modo como tudo isso foi desvirtuado na ocasião em que Jesus veio, um pouco antes, quando surgiu a seita dos fariseus, não é? E deram interpretações totalmente equivocadas para a lei. Mas antes de Jesus chegar lá, vejam como ele introduz o Sermão do Monte, está aí no capítulo 5. Ele começa com estas bem-aventuranças. Bem-aventurado, uma expressão que pode ser traduzida por verdadeiramente feliz, contente. Quando eu vejo tanta gente procurando em busca da felicidade, né, aí eu tenho que concluir que eles não conhecem textos como este. E não conhecem, na verdade, essencialmente o Espírito Santo, o Evangelho, porque quem conhece e quem já recebeu o Espírito Santo, meus irmãos, não há nada no mundo que o faça feliz nos termos que a Bíblia coloca. O texto está dizendo verdadeiramente feliz. E olha, parece até uma incoerência, mas isso é para mostrar como as pessoas podem estar distantes da concepção correta de felicidade. O texto lá, a primeira bem-aventurança já começa dizendo assim: bem-aventurados os humildes, e depois, na segunda, diz bem-aventurados os que choram. Os que choram. Depois, mais ainda para frente, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, eu não tenho outra conclusão para tirar. A conclusão que eu chego é que o mundo não sabe o que é ser feliz. Pelas propostas que se fazem, o mundo não conhece. Mas a preocupação aumenta quando eu percebo que há pessoas que confessam a Cristo que não têm noção do que significa ser verdadeiramente feliz, contente. Então elas têm o seu sentido, todas elas dentro do texto, do modo como está posto, como eu me propus a falar do versículo 5 apenas, não é? Então nós também não temos o tempo, já demos um estudo demorado sobre isso em algumas ocasiões, mas eu gostaria de hoje enfatizar esta habilidade, esta virtude que está no versículo 5, que tem a ver com a mansidão, não é? E é fruto do Espírito Santo, não é? Esta bem-aventurança aqui, meus irmãos, mostra a grande diferença que existe entre o cristão e o homem em seu estado natural.
Então, Jesus não está falando de pessoas que são tranquilas, não é? Aí a gente pode pensar no baiano, né, que é tranquilo, não é? Isso não é um defeito, ser tranquilo não é um defeito, pelo contrário, é bom ser tranquilo, não é? Mas ao mesmo tempo tem aqueles que são mais agitados. Eu acho que eu sou agitado para chuchu, eu acho, não é? Mas tem mais gente aí comigo agitada por aí. O que pode não ser um defeito, se a gente não controlar, acaba sendo um problema, né? A ideia que o homem natural teve, né, no caso aqui os judeus, quando eles esperavam pelo Messias, a concepção que eles tinham do Filho de Deus era que viria um homem forte, com poder para conquistar o mundo, dominando impérios, né? Com materiais bélicos, inclusive militares, de caráter, mas era toda uma visão estritamente material. Essa bem-aventurança lança por terra toda essa ideia predominante daquela época e também de hoje, quando o assunto é poder, autoridade, valores, felicidade e por aí vai, né? Como as pessoas avaliam o valor de alguém na sociedade que nós vivemos? Quem vale mais? Quem chama mais a atenção? Quem é mais querido? Quem é mais assediado? Quem tem mais likes no Instagram? Quem é seguido no Facebook ou no Instagram, seja lá onde for? Estou citando essas coisas, meus irmãos, porque olha, para mim, muito tranquilo, não é? É claro que eu gostaria muito que as pessoas fossem lá ouvir as pregações, os estudos, as mensagens, e isso me importa. Aí quando a gente põe fotos, né? E aquelas fotos exuberantes, né? Aquelas coisas de paisagens maravilhosas, então alguns ficam de olho para ver quantos likes eu vou ter. Concepção do mundo de felicidade, né? De poder, de autoridade, está totalmente prejudicada. O crente não tem esta postura de dominador, de aparência. O cristão não pode ter, o cristão não deve ter, porque o objetivo do cristão não é o mundo, não é este mundo, não é o que é comum. Eu acho que aqui cabe muito bem a palavra que acabou tendo também um sentido pejorativo, que é medíocre, não é? A gente fala assim, isso é uma mediocridade, isso é de uma mediocridade. Nós estamos usando a palavra num sentido pejorativo, ou seja, não é uma boa palavra. Mas quando você diz que o mundo está dentro de um nível que pode ser considerado médio, então é o medíocre, é ali, não é? Mas não se nivela por cima, o mundo se nivela por baixo, de modo que se um cristão se nivela pelo mundo, ele está se nivelando por baixo, não sabe o que é ser feliz. O mundo não sabe o que é ser feliz. E isto não faz do cristão melhor do que o mundo. Se alguém pensa assim, está equivocado. É graça somente, não é? Então, o cristão tem uma postura diferente, porque o seu objetivo não é o mundo, não é o comum. Ele é um novo homem, é uma nova criatura, pertence a um reino de caráter essencialmente espiritual. Nós sabemos que o mundo é diferente do cristão. Todo mundo sabe, todo cristão sabe disso. O mundo não pode nem entender o cristão. Ele não está habilitado a entender o cristão. O mundo não está. Por isso, para o mundo a vida cristã pode ser muitas vezes um enigma, para não dizer estranha. Eu não estou me referindo a seitas que fazem coisas bizarras. Não estou me referindo a seitas que criam princípios, preceitos comportamentais, são coisas assim absurdas, se fecham em comunidades para tentar manter um aspecto de pureza que nada tem a ver com o cristianismo. O cristão tem que ser puro vivendo no mundo. O cristão precisa estar aqui no texto, ser sal e luz no mundo e para o mundo. Não é? Então, se nós não formos considerados, meus irmãos, esquisitos pelo mundo, em nossas convicções, modo de vida, esperança, compreensão sobre o pecado, reconhecimento de que a verdade é absoluta e ela está posta na palavra de Deus infalivelmente,
onde nós baseamos a nossa vida, se o mundo não achar tudo isso estranho, olhando para mim, olhando para você, então pode revelar muita coisa sobre a autenticidade da nossa profissão de fé. Pensem um pouco nisso. Nós não vamos atrás do mundo para provocar ninguém e fazer inimigos, mas a vida cristã essencialmente é incompatível com o mundo, com a sociedade onde nós vivemos. De modo que se o mundo nos aceita de sorriso largo e nos abraça com muita alegria, então, e não sou eu que estou dizendo isso não, quem disse isso aqui é Martin Lloyd Jones. Ele está dizendo, isso pode revelar muita coisa sobre a autenticidade da nossa profissão de fé. Quem realmente nós somos? A igreja moderna tem entendido que na sua luta contra o mundo, nós devemos nos agrupar, organizar, formar um batalhão de choque, sair pelas ruas, não é? Sei lá, ou a pé, ou fazendo um buzinaço, ou em carreata, ou não sei como. Até algum tempo atrás ainda havia em São Paulo as marchas para Jesus, começaram a se espalhar pelo Brasil. Hoje eu não sei se existe, bom, na pandemia não pode, né? Não pode. Mas o Evangelho não nos convoca a isto. O cristão não é chamado para fazer isto, para impactar desta maneira. Não, o cristão não é chamado para impactar o mundo desta maneira, né? Jesus nos ensinou que através de uma forma, de uma vida que impressiona, que impacta, aí sim o mundo percebe que há uma diferença nítida entre o estilo de vida que a sociedade vive e o estilo de vida que a palavra de Deus propõe para os cristãos. Então, dentro deste contexto, deste perfil que descreve o cristão, Jesus diz: verdadeiramente felizes são os mansos. Cristo não estava apontando para aqueles que confiam em si mesmos, em organizações, em suas forças, em seus dotes naturais. Não. Jesus está mostrando que esse comportamento procede do Espírito Santo. Está totalmente em contradição, meus irmãos, com esta situação que eu acabei de impor, que o mundo é que vende a imagem e a ideia. Quem tem mais poder, quem é melhor, quem tem mais seguidores nas plataformas aí de redes sociais, é o mundo que estabelece isso. Padrões de moda e outras coisas mais. Escritura não. Então nós vamos começar no primeiro ponto, abordando o primeiro ponto, sobre a relação que há entre essas bem-aventuranças aí, para nós chegarmos até a mansidão, que é o nosso objetivo principal. Então pode colocar para mim, por favor, como primeiro tópico exatamente isso, as bem-aventuranças e a relação entre elas. Porque vocês já vão entender por que isso é necessário, por que isso é importante. Quando nós entendeu, deu para pegar aí, quem está anotando? As bem-aventuranças e a relação entre elas. Ao examinarmos esta bem-aventurança, nós vamos perceber, meus irmãos, que há uma correlação com as demais, e nós vamos observar que há uma sequência lógica. As bem-aventuranças são uma espécie de escada. É isso que nós estamos dizendo. É preciso passar pelo primeiro degrau para poder chegar ao segundo e assim sucessivamente. Então, não se consegue ser manso por obra do Espírito Santo num passe de mágica. E tenham calma, nós vamos ainda abordar sobre o estado natural de qualquer ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, quando ele tem as suas irritações, quando ele tem os seus momentos de ira, que não tem qualquer relação com o ser manso. Vamos falar sobre isto, não é? Então, até ser uma pessoa mansa por obra do Espírito, é preciso galgar degraus. Por isso, meus irmãos, é que muita gente acaba olhando para o fruto do Espírito Santo ou para os frutos e dizendo assim, é muito difícil ser assim. Do tipo que consta aqui no texto como amarás ao vosso inimigo, amai
aos vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Alguém vai dizer assim, isso aí é muito complicado, mas existe uma escada, existem etapas para serem cumpridas. Então Jesus nos mostra que, em primeiro lugar, nós devemos ser humildes de espírito. Essa é a atitude primária e fundamental. Todo cristão precisa observar, porque ela nos conduz à condição de choro e lamento. Por que razão? Porque eu estou diante de um espelho e eu estou vendo o pecador que eu sou e eu choro por quem eu sou. Eu choro pela natureza que há em mim, que maltrata, que me impede de ser tudo quanto Deus espera de mim. Então é isto que Jesus está dizendo: verdadeiramente felizes são os que choram. Choram por quê? Não é porque está faltando alguma coisa, não porque está enfrentando alguma crise, alguma dificuldade. A crise que enfrenta é o pecado. Chora por causa do pecado, não tem prazer nele, chora. Então começa por aí o degrau, os degraus, vamos começando por aí. Todas as habilidades que constam desse sermão são desafiadoras, mas quando o assunto, meus irmãos, é mansidão, isso se torna ainda mais difícil, bem mais difícil. Por quê? Porque nós somos colocados, até um certo ponto, nós estamos sendo avaliados diante de Deus. Então, quem é que chora pelo próprio pecado? Deus sabe, Deus é que sabe, Quem é que é humilde de espírito? Deus sabe, porque Ele sonda os corações. Agora, a questão da mansidão se torna desafiadora, porque nós somos colocados não agora diante de Deus, mas diante das pessoas. Diante das pessoas. Isso porque é importante saber, todo cristão precisa ter esta convicção, que é importante saber o que as outras pessoas afirmam a nosso respeito. O que eu penso sobre mim está muito claro para mim, mas eu posso estar equivocado. O que Deus sabe sobre mim é inquestionável, Ele me fez. Mas a avaliação que as pessoas fazem a meu respeito, eu não vivo em prol dela, mas eu não posso desrespeitá-la. Esta avaliação é muito importante. Em termos de igreja, por exemplo, quando a igreja vai escolher um oficial, quem avalia esses homens é o conselho da igreja, e não são anjos, não são homens perfeitos. Quando é preciso colocar alguma coisa na linha, quando é preciso pastorear um membro da igreja, quando é possível olhar para alguma área da igreja que não vai bem, o conselho da igreja está ali para isto, e não são anjos, não são que desceram do céu, que estão ali perfeitos para conduzir e governar a igreja, apacentá-la, não são, não é? Então o conselho está avaliando. Quando um candidato se coloca à disposição para ir para o ministério, para o pastorado, quem o avalia primeiramente é a própria igreja. Diz assim: poxa, fulano tem todos os traços de um pastor, ele prega bem, ele é uma pessoa ativa na igreja, está atento a tudo que a igreja precisa, pronto para servir, tem todos os traços de um pastor. Depois ele passa pelo crivo do conselho, depois passa pelo crivo do presbitério, depois vai até o seminário. Por isto a avaliação das pessoas a nosso respeito é fundamental. Os alunos na sala de aula não são avaliados por gente? Não são deuses que baixam para poder dizer assim: você está aprovado na faculdade, você está aprovado no ensino médio. Não, são pessoas frágeis, limitadas, que também precisam aprender. A propósito, que a minha esposa que eu diga, há professores que muitas vezes escrevem algumas coisas que deixam o professor de cabelo em pé. Mas isto o descredencia? Não, como professor não, porque todos nós estamos propensos a cometer erros.
Então aquelas crianças que são confiadas a eles, são por eles avaliadas. Como então eu vou dizer assim, mas eu não quero ser avaliado pelas pessoas? Impossível! Por isso é um desafio, porque quem vai dizer se eu sou manso ou não, são as pessoas que convivem comigo e sabem quem eu sou. Quem eu sou. Muito mais confortável, meus irmãos, fazer um autoexame. Nós não gostamos geralmente quando os outros é que fazem avaliação sobre nós e esta avaliação não é geralmente positiva. Então é preciso parar um pouco, porque as pessoas podem errar nas suas avaliações à luz da Bíblia. Mas é muito comum, não é? Uma pessoa estar sozinha e querer ser a voz da razão e dizer assim, não, é assim. Quando uma maioria diz assim, não, é assado. Aí, meus irmãos, está o princípio espiritual desta bem-aventurança: permitir que os outros peguem os holofotes e voltem para nós. Outro dia nós falamos sobre ser imitador, não foi? Então o cristão diz assim, pode acender a luz, não se preocupe, joga o holofote sobre mim, veja como eu faço. O cristão não teme ser avaliado pelos outros. Há muitos exemplos na Bíblia de mansidão. Lá no Velho Testamento nós temos Abraão. Lembram quando Abraão esteve com seu sobrinho Ló, para decidir? Os rebanhos haviam crescido, os trabalhadores se multiplicado, e aí não dava para os dois viverem juntos mais. Os trabalhadores estavam se desentendendo, os servos entre si, e então Abraão levou Ló até um certo lugar e pediu que ele escolhesse para onde ele queria ir. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Onde é que se vê a mansidão de Abraão? Quando Ló escolhe o lugar mais bonito, de Campinas Verdes, e Abraão, no entanto, o que faz, apesar de ser mais velho, ser tio dele, Abraão simplesmente aceita aquela condição e vai para outra direção. Outro homem que demonstrou mansidão, e a Bíblia diz que nos seus dias não houve na história homem mais manso que ele. Quem foi? Moisés, homem manso, homem que pastoreou um rebanho de mais de milhões de pessoas. Se nós formos contar só os homens que saíram de lá, então a gente vai falar de 600 mil, mas as mulheres, os servos e tantas crianças e todos os outros. Moisés foi um homem manso. Moisés se submeteu à vontade de Deus e não levou o povo do jeito que ele queria, mas conduziu o povo do jeito que Deus determinava. Davi, outro homem que diante de Saul, que o perseguia ferozmente, demonstrou um espírito de mansidão muito grande. Teve Saul nas suas mãos, podia tê-lo matado, mas não fez. Ele suportou ser tratado áspera e injustamente. Jeremias, por causa da sua mensagem impopular, também profeta, grande profeta, sofreu por causa de coisas ofensivas que foram ditas a seu respeito. E mesmo assim, Jeremias continuou pregando a mensagem como Deus lhe ordenava. No Novo Testamento temos Estevão. Estevão estava lá, sendo apedrejado, sendo acusado falsamente, e ele não reagiu. E quando estava prestes a morrer, sendo apedrejado, ainda pediu a Deus para que não lhes imputasse o pecado que estavam cometendo. Homem manso, Estevão. Ele estava entre os homens que foram escolhidos lá em Atos 6 para ser um diácono. Ele reunia todas as habilidades que Paulo fala em Timóteo e depois fala a Tito também. Estevão reunia e deu provas disto, não é? Além de Estevão, teve Paulo, não é? Que poderoso homem, mas que manifestou uma mansidão em todos os sofrimentos que passou por causa da igreja. E às vezes sofreu também perseguição por parte de igrejas que ele ajudou a fundar. Apesar do grande grau, meus irmãos, de importância e da legitimidade desses exemplos que eu citei, Abraão, Moisés, Jeremias, Davi, Jeremias, Estevão, Paulo, o melhor exemplo de todos nós já conhecemos. O grande exemplo de mansidão que nós temos, por excelência,
Jesus Cristo. Ele é o nosso grande exemplo, não é? Diante das perseguições que sofreu, do escárnio, de sarcasmo, por fim a prisão. Jesus podia ter usado todo o poder que tinha como Deus, mas ele disse assim: tomem sobre mim o meu jugo, tomem sobre mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Exemplo de mansidão, humilde. Eu sou manso e humilde de coração. Neste texto aí de Mateus 11, quando ele fala: lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e diz mais: e encontrareis descanso para as vossas almas. Bom, isto é mansidão, meus irmãos, isto é humildade. Esta é a mansidão que Jesus nos ensina nesta passagem tão conhecida. E aí, num segundo momento, gostaria que vocês colocassem aí, embora eu já tenha feito menção, aqui nós vamos trabalhar mais nesse sentido. Trata-se de uma habilidade concedida pelo Espírito Santo. Então, uma habilidade concedida pelo Espírito Santo. Há qualidades naturais, meus irmãos, que se confundem com atitudes espirituais. A gente precisa estar atento a isto. A mansidão de que Jesus está falando não é uma atitude que vem de berço com a gente. Não é algo que nasce conosco. É algo produzido pelo Espírito Santo. Então vamos refletir em dois aspectos aqui de mansidão. Vamos olhar para um aspecto negativo e outro positivo. O que a mansidão não é? O que ela não é? Mansidão não é indolência, apatia, insensibilidade, negligência, preguiça, ociosidade, desleixo. Isso não é mansidão. Não é. Mansidão não é tibieza, frouxidão, fraqueza, espírito morno, etc. Não é. Isso não é mansidão. Mansidão nem é gentileza. Pessoas que parecem ter nascido tão gentis que podem confundir e alguém pensar: mas fulano é tão manso. Pode ser tranquilo, mas não como fruto do Espírito Santo. Mansidão não é fraqueza de caráter ou de personalidade. Não é. Mansidão também não tem a ver com aqueles que buscam a paz a qualquer preço, com aquela boa política da vida, a política da boa vizinhança. Então eu não quero que ninguém se desentenda comigo, eu quero que todo mundo goste de mim. Por que é que eu não digo para alguém que isso está errado, que aquilo é que está certo? Por quê? Porque eu quero ser gentil, eu não quero me estressar, eu não quero me desgastar. Isso não é mansidão. Não é mansidão. É claro que não dá para escrever tudo isso aí, né, minha filha? Não dá, né? Mas dá para colocar essas palavras aí, ó. Mansidão não é, olha lá, não é indolência, tibieza, gentileza. A gentileza eu distribuí aí como fraqueza de caráter, a política da boa vizinhança. Gravou tudo isso aí? Pode colocar lá, tá bom? O que a mansidão é? Por outro lado, ao contrário de tudo isto, a mansidão é compatível com características que nós podemos qualificar como sendo opostas a elas. Por exemplo, vou explicar. A mansidão é compatível com grande força de caráter. Jesus tinha força de caráter. Jesus em nenhum momento foi frouxo com os seus adversários. Nunca foi, nunca, momento nenhum. Enfrentou. Pedro, apesar de ser arrojado, era um homem manso. Foi ele que escreveu: não revidais, não façam ameaças, olhem para Jesus, que deixou o exemplo. Pedro era um homem arrojado. Pedro desafiou as autoridades no Sinédrio, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro fez isso, arrojado. Então, meus irmãos, a mansidão de que Jesus fala não lança mão da autoridade, do poder, não lança mão da força
e do caráter, não lança mão. Os personagens bíblicos que nós mencionamos foram grandes defensores da verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender com total empenho a verdade e se dispõe até a morrer pela verdade se for preciso. Paulo era um homem de mente notabilíssima, não é? De um caráter fortíssimo, mas de uma mansidão imensurável. Davi tinha uma natureza poderosa, mas era este homem que eu mencionei, extraordinário, de notória mansidão. Nós estamos ainda no primeiro ponto. Você perdeu lá o segundo aí? Coloca ali, por favor, olha. Bom, ainda dentro desse segundo aspecto, que é uma habilidade dada pelo Espírito Santo, nós não temos, meus irmãos, dificuldade em notar que mesmo pessoas dotadas de um caráter forte, de personalidades extraordinárias, paralelamente a isso tiveram uma mansidão exemplar. O ponto de destaque aqui é que estas disposições, repito, não são naturais. Esse é o destaque deste ponto da nossa meditação. Não são naturais. É algo produzido pelo Espírito Santo. Trata-se de uma mansidão que nos ajuda a controlar os nossos lábios. Uma mansidão que nos leva a não dizer coisas que temos vontade de dizer. Dominar os lábios significa ser manso. Ser manso significa também pensar antes de falar. Se controlar antes de falar. Se eu não sou manso, eu serei intempestivo. Eu vou falar e depois eu vou pensar no que eu falei. Se eu não for manso, eu também terei atitudes que não são dominadas. E aí, em vez de alimentar os desejos e os ímpetos naturais sendo manso, eu vou subjugar aquela natureza impulsiva que há em mim descontrolada. Eu direi para ela: sossega, direi para mim mesmo: calma. É muito comum a gente pedir calma para os outros, não é? Mas quantas vezes a gente pede calma para nós mesmos? Calma, domine-se, pense nas consequências do que você fala, do que você pensa, do que você faz. Mostra que você é manso. Você não está tendo uma atitude de mansidão, você é manso porque Deus te fez assim. Deus te deu habilidade para ser. Isso reflete, meus irmãos, o verdadeiro cristianismo. É para isto que nós fomos chamados e é isto o que Deus espera de cada um de nós. Então, isso nos leva ao último ponto, onde nós vamos abordar sobre como se expressa a mansidão. Como se expressa a mansidão? Mansidão se expressa em toda a nossa postura e conduta em relação aos outros. Pessoa mansa tem atitudes meigas, suaves, exatamente como Jesus teve, o qual tinha atitudes gentis, humildes, além de ser quieto e dotado de um espírito tranquilo e quieto. Além dessas características, o cristão destaca-se também pela ausência daquela retaliação de que eu falei agora, que Pedro faz menção. Não revidar os que lhe fazem mal. Quando nós sofremos injustamente, devemos ser pacientes e longânimos, exatamente como Jesus orienta. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. A promessa aqui é interessante, viu, gente? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E aí Jesus pega e eleva os discípulos ao nível dos profetas e dos antigos, e diz assim: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, seria muito elevar-nos, amém, a vocês, ao nível dos profetas nesse quesito? Seria muito?
Seria exigir demais? Sim, quem sou eu para estar ao nível de Elias, de Jeremias? Quem sou eu para estar ao nível do apóstolo Paulo? Mas Jesus é que coloca. Vocês são verdadeiramente felizes quando forem perseguidos por minha causa. Lembrem que antes de vocês perseguiram os profetas que vieram antes. Então Pedro retratou bem essa questão com relação a Jesus quando ele disse: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então a mansidão também sempre implica espírito que se deixa ensinar, aprende a ouvir, sobretudo a orientação que vem do Espírito Santo. É muito comum, meus irmãos, cair na armadilha de falar tanto e apresentar uma dificuldade muito grande para ouvir, para acatar, para aprender. É muito difícil. Quem não é manso desconhece o que é ouvir. Quem não é manso não tem aptidão para ouvir, não sabe ouvir. Quem não é manso não está disposto a acatar as orientações que procedem da palavra de Deus na prática, não na teoria, na prática, porque a mansidão se observa na prática. É muito comum nós estarmos cercados por pessoas que desejam ensinar muitas vezes. Com exceções, muitos que são impetuosos e querem ensinar, querem tomar a frente, determinar aos outros o que fazer, muitos, com exceções, não são tão sensíveis para aprender de maneira simples e objetiva. Parem um pouco e observem. É muito mais comum encontrar quem queira ensinar do que você encontrar gente mansa que esteja disposta para ouvir, para acatar e para aprender. Porque isso não vem de berço. Já falei, é obra do Espírito Santo. Então, Tiago fala assim: olha, cuidado aqueles que querem ser mestres, observem, porque vocês são vidraça. São vidraça. Tiago não está dizendo isso para fugir da responsabilidade, não. Mas é ter sabedoria, porque se eu tenho disposição para ensinar, primeiro quesito que me credencia a ensinar é aprender a estar disposto para ouvir os outros, para acatar a autoridade dos outros, para me submeter aos outros, e não fazer o que Adão e Eva fizeram, se justificando diante de Deus. Gente, que coisa, eles não foram únicos, né? Moisés acabou fazendo isso, Jonas fez pior ainda, né? Faltou aquela mansidão para dizer assim: é Deus que está falando, então o mínimo que eu preciso fazer é ouvir, porque é Deus, ninguém menos do que Deus que está falando, então eu vou ouvir, e eu vou acatar, e eu vou fazer. Então, meus irmãos, além desta maravilhosa aptidão para o aprendizado, o homem que é realmente manso é aquele que sempre vive satisfeito e contente. Este é um homem feliz. E quando eu falo de homem, então também estou falando das mulheres aí, né? Ninguém escapa não, né? Homens e mulheres verdadeiramente felizes. O apóstolo Paulo era um homem muito feliz, mas ele disse assim: eu nada tenho, né? É claro que ele disse isso aos coríntios, não é? Dizendo assim, vivendo como que não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque aos Gálatas ele vai dizer, não é? Que aprendeu a ver contente em toda e qualquer situação. Os mansos, disse Jesus, já são herdeiros da terra. Está aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Já são herdeiros da terra na vida presente e serão no futuro de maneira plena. Paulo exprime este pensamento dizendo assim: tudo é vosso, aos crentes de Corinto, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E nós de Cristo, e Cristo de Deus.
Eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte, que isto é o que significa alguém ser manso. Se nós entendermos o que Jesus está ensinando, nós não seremos precipitados em julgar atitudes isoladas para qualificar as pessoas em essência. De outro modo, nós diríamos que Moisés, o homem mais manso de sua época, jamais deveria ter quebrado as tábuas da lei. De algum modo, eu diria, ele não deveria mesmo não é? Mas eles testaram Moisés ao limite, não foi? Testaram o homem mais manso da terra ao limite. E ele desceu irado e pegou as tábuas da lei e as quebrou naquele dia. Mas isso foi um ato isolado. Moisés era um homem manso. Nós jamais vamos fazer, meus irmãos, de nós mesmos indivíduos dotados de mansidão. Já estou na conclusão, né, gente? Nós jamais vamos conseguir realizar essa façanha. Isso não poderá ser feito por ninguém a não ser por obra do Espírito Santo. O único capaz de nos tornar humildes de espírito, nos levando a lamentar pelos nossos pecados e a ser mansos dos moldes bíblicos. Nunca seja manso com o pecado, nunca. Nunca abra as portas para alguém que vem sutilmente, sorridentemente, carinhosamente, gentilmente te abraçar, te induzir ao pecado. Não faça isso, nunca, porque isso vai destruir a sua vida. Seja manso diante de Deus, mesmo quando isso dói e nos faz contrariar a nossa própria vontade. Começa por aí. Isso demonstrará uma legítima mansidão, humilde de espírito. Nós precisamos meditar a respeito desta necessidade, meus irmãos, de sermos mansos. Precisamos considerar todos aqueles exemplos que nos foram deixados e, acima de tudo, convém que nós voltemos os nossos olhos para Jesus Cristo. Finalmente, devemos nos humilhar e confessar a nossa vergonha, incluindo não somente pequenez na nossa estatura espiritual, mas a nossa completa imperfeição. Em último lugar, temos o dever de pôr um ponto final no eu, fala tão alto, exigente, que é a causa de todas as nossas dificuldades. O eu, que se manifesta de muitas maneiras. Para que Deus, aquele que nos adquiriu por um preço muito elevado, nos possua por inteiro. Não é o que resta da gente, não é o que sobrou de mim, de você, não. Deus nunca aceitou um cordeiro doente. Por que Ele há de me aceitar do jeito que eu quero que Ele me aceite? Não funciona assim. Quando nós cantamos Jesus, Senhor, me achego a Ti, eu venho como estou, nós estamos dizendo a Deus que eu venho pecador, miserável, mas venho quebrantado. Eu venho diante de Deus para mudar. Não existe exemplo melhor do que o do filho pródigo, meus irmãos, não tem. Um homem que abaixa a cabeça e diz assim, mas que situação miserável em que eu cheguei, como eu pude fazer isto? Meu pai, eu não mereço ser tratado como filho pelo meu pai. E ele não ficou lamentando, e levantou e foi ter com o seu pai, que figura ali na parábola, figura a pessoa de Deus. Nós precisamos fazer a mesmíssima coisa, inclinar a cabeça, dizer, Senhor, eu estou indo, mas olha, eu não mereço ser tratado como filho, não mereço não. Isso é mansidão, irmãos, isso é mansidão. Tudo isso é impossível para o homem natural. Você vai dizer, é difícil, pastor, é muito difícil. Mas não é impossível, porque quem faz esta obra é o Espírito Santo. Nós jamais faremos de nós mesmos pessoas dotadas de mansidão. Por isso, nós precisamos estar continuamente buscando esta habilidade em Deus. E ao fazer isto, Ele nos atenderá.
E aí nós não teremos atitudes de mansidão, nós seremos mansos porque Deus nos fez, e aí sim as atitudes nos acompanharão durante a nossa vida com tudo aquilo que se harmoniza com a vontade de Deus. Então aí nós vamos ser tranquilos, está tudo alinhado com a vontade de Deus, está perfeito, maravilhoso. Mas se não está, meus irmãos, então nós não seremos tão tranquilos assim não. Nós vamos pedir a Deus assim: Senhor, me dê sabedoria para ajudar o meu irmão que não vai bem. E trabalha no seu coração, porque o meu prazer é ver o meu irmão bem, aquele que está do meu lado bem, forte, saudável, espiritualmente, longe do mundo, separado do mundo, é o meu prazer. Mas se ele está se deixando levar, Senhor, por misericórdia, salva, tira de lá, por misericórdia. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos abençoe nesta meditação. Amém. Vamos orar, depois nós entoaremos o tríplice amém, e eu impetrarei a bênção, irmãos. Então eu convido a todos aqui, por gentileza, fiquem em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, Tu sabes, Senhor Deus, o desafio que é galgar estes degraus que estão postos aí no texto de Mateus e experimentar uma vida verdadeiramente feliz. Porque o Senhor sabe, o Senhor estende a mão e nos ajuda na nossa fraqueza. Porque o Senhor sabe, o Senhor estende a mão e não nos trata como nós merecemos. Mas, Senhor, é possível que a dificuldade seja ainda maior para alguns do que para outros. É possível que o mundo esteja conseguindo exercer uma influência tão forte, mas tão forte, que a insensibilidade está batendo a porta de muitos, que não percebem isto, mas o Senhor vê. E eu imploro que o Senhor estenda a mão e socorra o teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, e nos ajude a demonstrar este espírito de mansidão que faz parte do novo homem presente naqueles que o Senhor salvou, que o Senhor mudou, que o Senhor transformou. Tem misericórdia, Senhor. Não é mérito nenhum nosso, nós não podemos bater no peito e dizer que somos melhores do que quem quer que seja, não, porque é fruto da tua graça somente. Tem misericórdia de nós. Nós imploramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A bênção é verdade, depois eu estava invertendo. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor, nosso Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e o amor imenso do Criador, e as consolações do Espírito Santo, meus irmãos, sejam sobre nós, sobre a Igreja de Deus espalhada pelo mundo, hoje e para todo sempre. Amém. 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 A igreja pode assentar, antes que a Ângela toque o pós-lúdio. Então eu só quero lembrar, meus irmãos, Vânia, Márcia, amor, quantos ensaios nós teremos essa semana? Quarta, vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, vai ser isso mesmo? Então nós não teremos live na quinta-feira não, viu gente? Porque nós estaremos trabalhando aqui, tá? Mas na terça nós teremos reunião. Então, teremos a oração e pode ser que a gente reserve um texto e gaste um pouco mais de tempo na terça-feira, para compensar a quinta, quando nós precisaremos estar aqui na igreja, nos preparando para domingo, viu? E todos os dias, a partir da quarta-feira, 19 horas, viu gente? Não se esqueçam, tá bom? Agora o Gabriel tem um desafio aí, que é arranjar uma placa de som. Queimou hoje de manhã, né, Gabriel? Eu acho melhor arranjar duas, viu? Porque se queimar no dia, tem a outra.
Ok? O conselho terá uma reunião após o culto, irmãos. Eu quero aproveitar e me despedir de todos que estão conectados a nós. E na terça-feira eu espero por todos vocês, os que estão aqui e os que estão conectados aí, na reunião de oração, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe, nos dê uma semana tranquila, repleta de paz. Amém.